Olá, estamos iniciando a nossa aula número 108, ainda no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Antes de começar, peço que vocês se inscrevam para aumentar o número de alunos inscritos, né? E outro ponto também que eu gostaria de dizer é que aqui eu dou aulas, não é uma palestra pública num determinado anfiteatro para todos os tipos de ouvintes ou espectadores ou público em geral. Não conto histórias, não tenho narrativas, não fabulo, não romanceio, não solto piadas, enfim, dou estritamente aquilo que foi passado pelos espíritos superiores a Allan Kardec. Então são aulas, por isso eu peço a vocês, para que vocês possam assimilá-las, que vocês pelo menos ouçam 2 vezes, a primeira como se fosse uma aula numa faculdade, num 2º grau, e em seguida, na segunda vez, comecem a anotar os pontos mais importantes. Sem isso, as aulas sucederão e vocês não poderão refletir sobre o que foi ensinado. Bem, essa é a didática que eu sugiro a vocês, porque aqui são aulas, e aulas de um nível mais elevado que é habitualmente dado nas casas espíritas. O capítulo de hoje é Lucas 12, 47 a 48. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Vamos lá. Muito se pedirá a quem muito recebeu. O servidor que conhece a vontade do seu amo, que apesar disso não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem foi muito dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Portanto, é um ponto que diz que o servidor que conhece o que seu mestre passou, ensinou, e não a pratica, não segue as suas determinações, as suas leis, esse é culpado. Já o que ignora é menos culpado. Então, vamos trabalhar esse ponto de acordo com esses princípios, nas nossas interpretações vocabulares. Servidor. Servidor é aquele que cumpre com correção os serviços e obrigação do indivíduo a que serve. Portanto, é o que cumpre com correção os serviços e obrigações do indivíduo que serve. Isso que é o servidor. Conhece a vontade do seu amo, sabe as determinações e juízos daquele que orienta, daquele figuradamente que é o seu senhor. Conhecer a vontade do amo, a proposta dele. Vamos ver algumas citações bíblicas. Salmo 143.10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Olha que sabedoria. Compreender a vontade do Senhor. Ser ensinado pelo Senhor a seguir o Senhor, as suas leis. João 5.30. Diz Jesus: eu nada posso fazer de mim mesmo. Nada posso fazer de mim mesmo. Na forma, porque eu ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, aqui Jesus diz que, ao fazer a vontade daquele que o enviou, que é Deus, ele tem um juízo justo e reto. Não é o juízo dele, é o juízo do Pai que transmitiu a ele. Bom, nessas 2 passagens, nós temos a metáfora, que é o discípulo, o seguidor, que é o seguidor, que sabe dos ensinamentos do seu mestre, e em João nós vemos isso claramente. Jesus, João 5.30, Jesus diz o seu juízo ser justo
e refletir e corresponder fielmente àquele que ele segue, o juízo de Deus, e faz sua vontade. Aí está a grande sabedoria. Conhecer as leis divinas e praticá-las. Mais um trecho. Não se preparou, quer dizer, aquele que não se preparou a ouvir o que o Senhor disse, a fazer a vontade dele. Não se dispor com antecedência, isso que não se preparar. Não se pôr sensível para dar andamento à execução ao trabalho, quer dizer, não dá início às condições que a vontade do Senhor vai se processar. Algumas citações bíblicas. Salmo 23,5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, aqui é o Salmo 23, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, um salmo clássico. Eu tirei apenas esse texto. Prepare uma mesa na presença dos meus adversários. Isaías 40,3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Essa passagem aqui, vós que clama no deserto, já em Isaías, ela vai se repetir em São João Batista. Em João Batista, que Jesus já dizia, que é a voz que clama no deserto. Repetindo aqui Isaías, com referência a João Batista. Então, João Batista preparava o caminho da vinda de Jesus. Lucas 1,76 é o Cântico de Zacarias. Zacarias é o pai de João Batista e ele tinha dificuldade de falar. Porém, quando o menino nasce, ele faz um cântico, quer dizer, ele faz uma espécie de poesia e diz o seguinte: tu, menino, em relação ao filho dele, João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe o caminho. Olha que coisa linda. Nós todos, de uma certa forma, podemos preparar o caminho do Senhor. E como? Através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, do nosso trabalho no bem, na beneficência e na caridade. Tudo aquilo que for um mecanismo, um recurso facilitador da expressão e da materialização e da realização da vontade de Deus é algo que nós colaboramos com Deus. Portanto, preparamos o caminho do Senhor. Se nós fugimos das leis divinas, se tomamos o espiritismo, por um lado que não é do espiritismo, porque hoje falam do espiritualismo como se fosse do espiritismo. São coisas diferentes. Falam de espíritos, de materializações, de planetas extraterrestres, falam uma porção de coisas que a doutrina não colocou. Então, esses estão sendo transviados para um outro caminho, mas não é o caminho reto que o Senhor propôs para nós, e nós aprendemos na doutrina e somos, então, felizes por sermos os seus instrumentos de facilitação e de implantação da sua vontade no mundo. Que beleza! Então, esse é o Cântico de Zacarias, falando de João Batista, seu filho. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque receberás o Senhor preparando-lhe o caminho. Então, o servidor, na realidade, é aquele que não manifesta interesse, como está aqui, aquele servidor que não manifesta interesse, que não prepara o caminho, que não serve eu amo, que não divulga, não pratica a doutrina e nem dá condições dela ser praticada, é um obstáculo à divulgação das coisas do bem. E, de acordo com o texto ainda, não procedeu de acordo com a vontade dele. Esse indivíduo, esse homem não procede de acordo com a vontade de Deus. Não leva à prática os seus ensinamentos, não pratica, e assim não segue a vontade do Senhor. Que seguir a vontade do Senhor é seguir as suas próprias leis. Ezequiel 18, 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá.
não será morto. Quer dizer, é um trecho estranho, porque se o perverso se converte e volta a cumprir a vontade do Senhor, com retidão e justiça, ele não vai morrer. Por que isso foi dito? Porque isso é uma figura enérgica e de significação eminentemente ligada à terra, à vida atual, à vida física. Porque configura a promessa de não morrer na luta com os inimigos. Porque naquela época as tribos de Israel viviam em luta contra os seus inimigos. Aqueles que pertencem às outras tribos, que são os inimigos. Então, nessa passagem, a sobrevivência do indivíduo fica condicionada ao respeito aos estatutos das leis do Senhor e de fazer a sua vontade. Então, pela retidão e pela justiça. Mas essa fase nós já superamos. Nós não estamos aqui para não morrermos, né? Se respeitarmos a lei de Deus. Estamos aqui para cumprirmos com satisfação e alegria todos os seus ensinamentos, sem nenhum condicionamento, a não ser a significação do amor. Mais uma passagem. Será rudemente castigado aquele que conhece, e não preparar as condições para a transmissão dos seus ensinamentos, os ensinamentos do Senhor. Foi isso que nós vimos. Está obstaculando esses ensinamentos. Não colocá-los em prática, muito embora deles tenha conhecimento. Isso é muito sério. E é dupla violação, nesse caso, da vontade do Senhor, de Deus. Tem a culpa, por quê? Por ter conhecimento, é culpado, por ter conhecimento da importância espiritual dos ensinamentos de Deus e de Jesus e dos benefícios que desses ensinamentos na prática decorrem. E é omisso por quê? Porque silencia, não os transmite, não os divulga. Portanto, nesse momento em que o indivíduo que sabe as coisas, tem conhecimento, não as divulga e não executa, ele tem essa dupla violação, culpa e omissão, e pela lei da causa e efeito sofrerá efetivamente o castigo. Outro trecho. Mas aquele que não sabendo da sua vontade, quer dizer, aquele que ignora, não tem conhecimento das coisas que diz o Senhor, dos ensinamentos e dos benefícios, esse será digno de menos castigo. Por quê? Porque, embora ele sendo ignorante, ele não pode ser culpado, porque às vezes o indivíduo, por não conhecer as coisas, ele faz errado, mas ele faz errado não por má vontade, mas sim por ignorância. E também não pode ser castigado nessa circunstância. Ou então ele é menos castigado do que aquele que tem o conhecimento, porque o que tem conhecimento tem responsabilidade. A responsabilidade do exercício do livre-arbítrio e do conhecimento do juízo do bem e dos benefícios é que trazem. Essa é a grande responsabilidade. Quanto mais nós conhecemos, mais nós somos responsáveis. Quanto menos, menos responsáveis. Muito se pedirá quem foi muito dado, e maiores contas serão pedidas a quem foi muito confiado. O que tem maior conhecimento, no caso das coisas espirituais, tem maior responsabilidade. Desculpa. Estou em Teresópolis, está fazendo 12 graus. Desculpa. Bom, então nós estamos fazendo essa correlação entre o saber, não divulgar o saber e não executá-lo também. Há outros ainda que eu não quero comentar, que guardam o saber para si. E há outros que desvirtuam o saber. Esse é um caso que não quero comentar aqui, mas que são coisas muito, muito prejudiciais à própria pessoa. Vamos ver os comentários do Allan Kardec sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, da CELD, Rio de Janeiro, página 485. Essas máximas acham-se, isso é o que Allan Kardec diz, essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos, quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado, se não os praticar. Olha que responsabilidade. Portanto, aquele que não o põe em prática para se melhorar
que o admira apenas como uma coisa interessante e curiosa. São esses que ficam achando, eu escutei uma história da caridade, que bonito, aquilo me entusiasmou, aquelas coisas são tão bonitas, o palestrante falou tão bonito, de uma maneira tão interessante, tão criativa, mas na realidade não fizeram nada daquilo. Ou seja, sem que seu coração seja tocado, que não se torne menos fútil, não tocando seu coração, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo. E tanto mais culpado, quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Aos espíritas, portanto, será pedido porque tem muito recebido. E os espíritos, nesse caso, são mais cobrados que aqueles que não conhecem o espiritismo. Mas também aos que houverem aproveitado os ensinamentos, esses ensinamentos, muito será dado. Portanto, eis aí um trecho importante sobre a responsabilidade que nós temos frente às leis divinas, frente ao próximo e o dever e a obrigação de divulgá-las e praticá-las. Portanto, muitos escolhidos, muitos serão chamados e poucos escolhidos. São esses poucos que farão a vontade do Senhor. Flores, uma noite feliz. Olha como está bonito, hein? Que bonito. Até amanhã.